bate-papo, né? Eu vou apresentar o Kleber. Então, o Kleber Costa, ele é formado em desenvolvimento de software pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, com experiência de mais de 17 anos em validação de sistemas computadorizados, atuou em validação de sistema de várias indústrias farmacêuticas e, atualmente, ele é sócio-diretor da Organex. Bem-vindo, Kleber, muito obrigada por aceitar o convite, tá certo? Eu deixo agora com você, né, você falar um pouquinho da sua experiência e dar início à sua apresentação. Legal. Eu agradeço a oportunidade, viu, Heloísa? É uma oportunidade muito bacana. Eu falo que essa pandemia, ela veio assim de uma forma negativa, mas a gente soube aproveitar também para algumas coisas positivas, né? Como esse bate-papo, interação com as diversas áreas, né? E levar o conhecimento, disseminar o conhecimento aí para o nosso público, para os nossos parceiros, clientes. Isso é muito importante, né? Saber aproveitar também esse momento para trazer coisas boas, coisas positivas. A minha experiência, a minha formação, embora seja em tecnologia da informação, eu iniciei meu processo, minha carreira na indústria farmacêutica, na área de operações logísticas, aí fui para produção, qualidade, TI, engenharia e validação de sistemas computadorizados. Até uma coisa que depois a gente vai conversar no meio do processo aí, porque muitas pessoas têm dúvida, onde colocar, onde ter validação de sistemas, onde estruturar essa área. Então, a gente vai falar sobre isso também, tá? Eu vou colocar uma apresentaçãozinha, embora seja um bate-papo, pessoal, eu gosto de uma apresentação mais para ilustrar, para mostrar um pouquinho assim, e para ficar mais fácil o bate-papo, tá? Eu vou entrar aqui com a apresentação, tá, Heloísa? Vocês já estão vendo? Ok, Kleber, estamos vendo. Ok? Então vamos nessa para não perder tempo, né? Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Kleber, então, como disse a Heloísa, da Organex, né? A Organex trabalha com software para assuntos regulatórios, farmacovigilância, atua com validações, qualificações e outros processos aí para as indústrias reguladas, né? Eu sou formado em TI, 24 anos aí de carreira, indústria farmacêutica, 17 anos com validação, atuei em diversos processos aí, depois vocês dão uma olhadinha no meu currículo. A Organex tem mais de 14 anos aí atuando no mercado, né, regulado, 100% nacional, e como eu falei para vocês aí, atua com software para assuntos regulatórios, farmacovigilância e consultorias, tá? Eu quero começar explicando para vocês o que é um sistema computadorizado, e daí a gente partir para a segurança, integridade e outros pontos, tá? Quando a gente fala em sistema computadorizado, nós estamos falando, assim, em componentes de rede, hardware e software, eles são arquitetados e envolvidos para realizar determinadas funções dos diversos processos. Aí a gente está falando de processo de farmácia, assuntos regulatórios, chão de fábrica. Então, assim, são N os processos que você pode automatizar e informatizar. E a finalidade é sempre assim, é agilidade de processo, é qualidade, é segurança, integridade, rastreabilidade, e ele podendo ter ou não integração com outros sistemas ou equipamentos, tá? Quando a gente fala de sistema de informação, a gente está falando de um sistema de gestão de documentos, mudança, não conformidades. Quando a gente está falando de informação, a gente está falando também de um CRM, de farmacovigilância, assuntos, sistemas que fazem esse tipo de gestão, ERPs e outros. Quando a gente fala de um sistema de automação, ele tem uma interação e particularidades que é assim, ele tem PLC, ele tem IHM, ele interage com o equipamento. Então, esse daí é um sistema de automação. É bom esclarecer para a gente entrar no processo e vocês terem uma base, alguns conceitos bem definidos aí. Quando a gente fala de segurança da informação, que é muito importante para qualquer tipo de sistema, processo, e quando a gente fala também de segurança da informação, não é que estamos falando simplesmente de software. Não. A segurança de informação, ela serve para um papel, ela serve para um software, ela serve para um banco de dados e outros pontos do processo, tá?
E quando a gente fala de sistema de informação, a gente está falando de um conjunto de medidas para garantir o quê? Confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Tá? Exemplo, armazenamento das informações em banco de dados estruturados e seguros. Vocês vão ouvir falar, ou vão ver depois, que eu vou passar para vocês aí, que a RDC, a 406, ela tem uma preocupação sobre isso, sobre o uso de banco de dados, porque vocês armazenam dados críticos, dados que podem comprometer a saúde do paciente, caso, exemplo, um relato de um evento adverso não seja tratado da forma correta. Por falta da informação, porque perdeu a informação, porque aconteceu algum problema de alteração de dados. Então, existe essa preocupação. Sistema de backup e restauração de dados faz parte da segurança da informação, não é só ter o dado. Se você perdeu aquele dado, alguém deletou, aconteceu alguma coisa, você consegue trazer esses dados de volta, ele está de uma forma segura, e como que funciona esse backup de vocês? Tá? Essa restauração dos dados que a gente fala, são testes que você faz esporadicamente, existe uma periodicidade, para que você verifique, não é só fazer o backup, é verificar se funciona esse backup, quando você precisar voltar. Controle de acesso à sala de servidor. É muito comum as pessoas falarem controle de acesso aos sistemas computadorizados. Porém, a base de dados, ela está num servidor. Imagina uma pessoa não autorizada entrar e levar um servidor embora. Entendeu? Então, assim, não adianta eu controlar acesso a um sistema se a minha infraestrutura, se a minha base ali, se ela está desprotegida. Controle de acesso aos sistemas também é um item, tá? Isso é muito comum você encontrar tanto numa especificação de requisito, numa validação, é muito comum. Configuração de perfil de usuário, para ver quais dados determinados usuários podem acessar. Definições de senhas fortes, timeout de tela. Timeout de tela, para quem não sabe, é assim, você abrir um sistema e você está numa operação ali crítica ou não, simplesmente abrir o sistema, e aí você não bloqueou o seu sistema quando você foi ao banheiro, ou você foi atender algum colega ali de trabalho, alguma ação, foi fazer alguma ação. Então, o sistema, num determinado tempo, ele fecha e só consegue acessar se você tiver a senha para acessar o sistema novamente. Entra a parte de expiração de senha, depois de um período você configura para que seja expirada aquela senha, e as trocas de senhas também. São alguns itens que eu peguei assim de forma mais simples para vocês entenderem do que pode abranger, do que pode entrar como sistema a parte de segurança da informação. Quando a gente fala de integridade de dados, eu falo que é assim, a integridade de dados, ela não é algo isolado, ela precisa dessa segurança da informação. Voltando aqui, você vai ver que ela fala de confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados, a parte de segurança da informação. Então, quando eu chego na parte de integridade, se eu não tenho a segurança, ela fica desprotegida. Qualquer um pode entrar e acessar o sistema, ou o servidor, ou uma sala. Vamos falar de uma coisa simples também. Imagine lá no seu arquivo onde você guarda todas as suas prescrições, os dossiês do seu produto, e ela está de forma que, assim, qualquer um entra e pega aquele documento. Imagina você procurar esse documento em determinada categoria, para uma investigação, para uma avaliação, e você não ter essa documentação lá. Você não tem por quê? Porque talvez não tenha um controle de acesso a um arquivo físico. Então, assim, a gente não está falando mais de sistemas, estamos falando de papel, de questões físicas. Então, a segurança e integridade dos dados, ela também é aplicada quando você usa papel, planilhas e outros meios físicos, tá? Então, a integridade dos dados refere-se à confiabilidade e consistência das informações ao longo do seu ciclo de vida útil, independente de estar em sistema ou papel, tá? Aí o exemplo é configuração de data e hora de local seguro. Um exemplo simples, tá? Algumas empresas, você vai encontrar sistemas de laboratório, por exemplo, que eles estão standalone. Ou seja, ele tem um software de análise atuando com um PLC, um espectro ou outro tipo de equipamento. Tá? Ele grava as informações daquele software, por ser standalone, ele está gravando ali do próprio computador. Aí o cara fala assim, eu fiz uma ação, mas essa ação eu preciso precisar corrigir, mas deixar da data anterior, tem que ser da data de ontem.
Ah, tá, então eu vou entrar aqui e vou alterar a data do meu computador, e aí ele vai assumir esses dados. Ou seja, eu já não tenho dados consistentes. Eu não consigo garantir que realmente a data e hora que tem ali são dados íntegros. Não permitir redundância do código de um chamado é um exemplo de integridade de dados, de confiabilidade das informações. Eu tenho um chamado, que estava falando sobre uma dor de barriga que a pessoa teve após tomar um medicamento. No chamado 1, que ele abriu novamente porque teve uma redundância, ele falou uma outra situação, de uma dor de cabeça ou não, simplesmente um relato normal, sem nenhum tipo de evento. Esse caso, imagina você procurando depois e o cara fala, foi no relato 1 que eu coloquei isso. E você vai no relato código 1 e está lá 2 informações, mas qual a informação correta? Então, tem que controlar a redundância de códigos. Evitar o cadastro manual dos dados de um processo, e aí, independente do tipo de sistema, tá? Você não permitir esse cadastro em mais de um sistema ou mais de um documento, de forma que não seja uma sequência, né? Imagina que eu tenho lá informações de formulação de um produto que ele está no meu RP, mas ele está também no meu sistema de assuntos regulatórios. Só que eu faço os dois de forma manual. No meu RP eu atualizei, porque mudou o código de um produto, eu estou usando matéria-prima diferente, eu estou fazendo alguma ação diferente no meu processo, eu precisei atualizar, só que eu esqueci de atualizar ele lá no meu sistema de assuntos regulatórios. Então, a formulação está inconsistente também. Esses dados, eles podem gerar problema também no futuro, para uma investigação, para uma tomada de decisão. Então, todas essas informações, onde você tem esses problemas, ou você consegue alterar um dado de um registro, por exemplo, eu tenho lá um relatório que eu fiz referente a uma relação de eventos adversos lá, eu tenho várias informações que isso vem lá do SAC, que o SAC fez toda a narrativa direitinho, passou, só que ele passou por e-mail porque ele não tem um sistema computadorizado. Aí no e-mail o cara falou, poxa, mas por que ele escreveu isso aqui? Eu vou dar um ajustado nessas informações. Já não são dados íntegros, entendeu? Porque a pessoa que passou a informação, ela passou de um jeito, a outra pessoa, ela falou, para que haja um entendimento melhor, eu vou escrever de outro jeito, e aí já não consegue garantir a integridade dessas informações. Então, você está vendo que tanto em sistema computadorizado, quanto em processos manuais ali do dia a dia, você pode ter impacto na integridade das informações, tá? E aí você entra agora no que é validação de sistemas computadorizados. Quando eu falo de validação de sistemas computadorizados, para muitos, eles acham que é teste de sistema. Esquece isso. O teste de sistema é uma etapa mais no final do processo. Quando a gente fala de prover evidências documentadas, isso vem de uma literatura. Você vai encontrar em várias literaturas que prover evidências documentadas de sistemas, que um sistema ele cumpre com o propósito para o qual foi desenvolvido. Isso aí é muito abrangente. Aí ele fala lá, considerando as demandas de processo, exigências normativas, segurança, integridade e rastreabilidade dos dados, integrações com outros sistemas. Na minha opinião, quando a gente fala de validação de sistemas computadorizados, ele vem para mudar a nossa forma e a nossa cultura de aquisição e implantação de software. Por quê? Porque quando a gente entra com o processo de validação, a gente coloca as pessoas para pensar um pouco mais no processo delas. Coloca elas para identificar quais as necessidades reais delas. Começa a colocar ela para interagir com outras áreas. Então, eu falo que é uma mudança de cultura, de você não olhar só para si, de você não entender só a sua parte do processo. Então, ele veio para melhorar a situação nessa parte de aquisição e implantação de software. E a oportunidade também de você conhecer melhor o seu processo, ele é uma oportunidade muito boa de você selecionar bons fornecedores para o seu processo. Então, assim, quando eu falo de validação, o teste ele é uma etapa que vem bem depois. E, assim, se eu faço um levantamento de processo de qualquer jeito, se eu tenho requisitos de qualquer jeito, eu vou ter um teste de qualquer jeito. Então, assim, não é o teste que garante a validação, mas esse início de processo, esse conhecimento, essa interação entre as áreas, o entendimento das normas, questões de segurança, integridade, rastreabilidade,
É esse processo inicial que vai te garantir realmente uma validação, tá? Oportunidade, igual eu falei, de selecionar bons fornecedores, porque eu escrevo requisitos e depois eu encaminho esses requisitos para os possíveis fornecedores. Então, é assim, escrevi requisitos, mandei para os possíveis fornecedores, eles vão avaliar se atende ou não aqueles requisitos. Quem atende, volta com as informações falando o que ele atende, itens que ele vai precisar customizar, outros que atende, mas atende de tal forma para ver se é possível trabalhar dessa forma, e você vai pré-selecionar alguns fornecedores para seguir com eles no processo depois comercial e tudo mais. Mas aí você vê que teve uma base para você chegar a esses fornecedores. Não é só requisitos, né? São fornecedores que estão habituados a lidar e trabalhar com esse tipo de segmento. E quando a gente fala de interações aí com as diversas áreas, eu estou falando assim, eu tenho um projeto de farmacovigilância ou de assuntos regulatórios. Vamos falar de farmaco. Eu tenho um projeto de farmacovigilância e eu preciso conhecer ou interagir com a minha área de saque, porque o relato vem de lá. Então, se eu com um sistema na minha área e ele já tem um software de atendimento ao consumidor ali, onde ele escreve os relatos, tá, mas como que você faz? Quais tipos de dados que você tem? Para que eu veja a possibilidade com o fornecedor que vai me fornecer o sistema de farmacovigilância, de uma integração, para que ele traga esses dados e eu não tenha que imputar manualmente, correndo o risco de informações inconsistentes, entendeu? Então, tem essa interação com as áreas. Eu estou citando farmacovigilância porque é o processo e o time que a gente está conversando aqui, mas podia ser para qualquer sistema. Quando você vai fazer um projeto e vai escrever requisitos, não pode pensar somente em si. Tem que pensar se isso impacta para o seu parceiro, ali sua área parceira, né? Podendo ser na entrada do seu processo, na saída do seu processo, para que também eles possam aproveitar dessa tecnologia, né? E aí a possibilidade de você conhecer, quando você faz validação, você conhece, antes mesmo de você implantar um sistema, você já passa a conhecer alguns possíveis riscos da interação desse sistema com o processo. E isso antes mesmo de ser implantado, tá? Então, são possibilidades, assim, de você melhorar muito a forma que você vai entrar com esse sistema, e aí já de uma forma mais robusta, uma forma mais consistente, todo mundo já interagindo, sabendo o que vai acontecer. Isso é muito bacana. Muitos não aproveitam muito bem a validação, mas foi para isso que nasceu, tá? Nasceu, eu falo que aqui no Brasil, a validação de sistemas, ela aconteceu ali para 98, 99, eu comecei com validação de sistemas em 2003, mais ou menos, 2002 para 2003, e a gente não tinha ninguém aqui para falar de validação, para disponibilizar algumas informações, então a gente teve que buscar algumas informações com o ISP, porque era o órgão que estava aqui no Brasil, com o GAMP4 na época, e falando sobre esse tema. E aí, quando você fala sobre guias, então, nós temos lá o Guia Global, que é o GAMP5. Esse GAMP5 é uma metodologia, é uma diretriz que foi criada por diversos profissionais do mundo inteiro. Tá? Iniciou nos Estados Unidos, mas depois isso aí foi compartilhado e teve uma interação muito grande de outros profissionais. E nós estamos aí na versão 5, que é de 2008. Aí você fala, poxa vida, Kleber, mas eu não preciso de um guia global. Tá, a gente sempre trabalhou com o Guia Global, GAMP5 aqui no Brasil, depois nós criamos o guia da Anvisa, que foi a versão anterior a essa 3.3 de 2020, que ela era muito sucinta, ela era muito simplista e tinha alguns gapzinhos nesse guia, porque foi algo assim que teve que fazer para entrar juntamente com a RDC 17, tá? E agora nós estamos na 301, e na 301 ela veio com uma novidade, né? A 301 ela trouxe junto a CIAI algumas mudanças, né? E dentre essas mudanças, teve aí o Guia 3.3 2020, muito completo. Ele é um guia que você pode considerar como uma tradução ali do GAMP5, ou seja, você querendo ou não, é um guia que ele atende às demandas globais, até pelo fato da Anvisa estar hoje nessa harmonização e trabalhando para que os seus processos também sejam globalizados, né, e atendidos em outros países. E temos também os guias de integridade de dados, que é do PIX, e o guia de integridade do ISP, tem outros também, mas esse aqui eu citei esses dois, que é mais comum vocês
verificarem aí no mercado. Aí vem o ciclo de vida de sistemas computadorizados. Aí, quando você fala em ciclo de vida de sistemas computadorizados, é bem bacana, porque você fala em necessidades, você fala em sonhos de você ter uma área melhor, um processo mais assim, organizado, mais seguro. Então, assim, a demanda vem através dessa necessidade, essa demanda. Pode ser através de uma norma também, que pediu determinada ação para o seu processo, e não dá para fazer mais manualmente, ou o volume de dados aumentou muito, não dá para eu gerir mais 1000 procedimentos manualmente numa planilha Excel. Agora eu tenho que entrar com esses procedimentos no sistema de gestão de documentos. Então, assim, é muito bacana o processo, porque o ciclo de vida de sistemas computadorizados, porque o surgimento dele vem de uma demanda, de uma necessidade, de um sonho, de um desejo, de uma área, para depois ele entrar no projeto. E quando a gente fala na demanda, ali já nasce validação. Não dá para começar a validação no meio do projeto, tá? Aí o projeto, eu falo que já é a fase que aquela fase que você fala assim, pô, mas o projeto, você teve já a especificação de requisitos, você selecionou o fornecedor e agora foi selecionado e a gente entra agora para a fase de implementação. Essa implementação, ela tem um sincronismo com a validação. Então, quando eu falo lá que eu vou começar a desenvolver, eu estou desenvolvendo com base na especificação de requisitos, estou trabalhando, já fiz uma revisão lá de projeto com as áreas e a gente chegou numa especificação funcional e técnica para que os desenvolvedores consigam trabalhar, mas em paralelo tem outras atividades que eu vou mostrar para vocês no fluxo à frente, tá? Então tem a parte de projetos, a operação em si é quando você está utilizando o sistema mesmo, utilizando o sistema no meu dia a dia, seja farmaco, assuntos, um ERP, um sistema de chão de fábrica, estou utilizando ele ali no dia a dia, até um dia eu chegar e falar assim, isso aqui já não me serve mais, eu preciso aposentar esse sistema. Tem uma ação de validação até quando você para de usar o sistema. E essa aposentadoria, ela pode ser permanente ou não. Ela pode ser uma aposentadoria que eu deixo o sistema como um arquivo, e aí eu tenho que validar para garantir a integridade desses dados, que vai ficar ali parado só para consulta durante um período, sei lá, dependendo do tipo de sistema, 5 anos mais um, dependendo do sistema, 20 anos. Então, assim, vai depender muito dessa ação do sistema ou a interação do sistema a esse processo. Aí eu tive o cuidado de fazer, mesmo assim não sendo solicitado, ser um bate-papo, para que houvesse, assim, uma clareza maior. Eu trouxe aqui para vocês um fluxo, é um fluxo simples, eu vou explicar para vocês. Desculpa, tomando uma aguinha aqui. Explicar para vocês aqui sobre esse fluxo. Ele é um fluxo simples. Por ser metodologia, uma orientação, você consegue fazer algumas otimizações no processo, mas, de forma geral, é isso que acontece, tá? Numa validação de sistemas. Então, vamos lá. Vai nascer um projeto, um sistema novo. Eu vou lá comprar um sistema de farmacovigilância, que é nosso time aqui hoje. Então, nessa compra do sistema de farmacovigilância, o que é importante para o seu processo? O que você precisa realmente de um sistema? Aí você fala assim, Kleber, mas eu não sei o que precisa do meu processo. Você sabe, você conhece o seu processo. Talvez você tenha dificuldade quando você for falar de segurança, integridade, rastreabilidade. Então, você vai precisar de um apoio técnico. Aí você pode ter a orientação, a ajuda do pessoal de validação, do pessoal de TI para esse processo. Aí você fala, puxa vida, Kleber, mas aí eu também preciso de algumas informações, porque embora a minha legislação seja RDC 406 e ela não fala nada de validação de sistemas, precisa entender um pouquinho o que pede essa norma. Então, o pessoal de garantia de qualidade ou validação de sistema também pode suportar e aí ajudar para que vocês consigam elaborar essa especificação de requisitos de usuário de uma forma robusta mesmo, falando de funções do sistema, mas também de questões de não funções do sistema, né? Eu falo que o requisito, eles têm as questões funcionais e não funcionais. Quando você fala de funcionais, eu estou falando de controle de acesso, perfil de usuário, eu estou falando lá de relatórios, isso tudo está dentro do sistema. Quando eu falo de requisitos não funcionais, eu estou falando agora de documentações que eu preciso de especificação funcional, manuais, especificação técnica,
eu posso colocar no meu requisito lá, e se for uma coisa assim bacana para você acha para colocar, esse sistema ele precisa integrar com o sistema de saque, e eu tenho um sistema de saque, sei lá, um X. Então, isso também pode entrar na especificação de requisitos. Muitas vezes a área de TI, ela interage e fala, meu parque instalado, ou seja, meu Windows é tal, se for um sistema web, eu uso tal ferramenta aqui no meu sistema, então tem essa interação também. Uma vez que você escreveu, conseguiu descrever os requisitos juntamente com esse time aí, teve uma interação bacana, tem um material legal já, você consegue enviar para os fornecedores. Aí você entra nessa etapa aqui, enviar para um fornecedor os requisitos, para que ele possa avaliar e verificar se o produto dele, se o software dele, ele pode atender essa demanda sua. Ele chegou numa situação que você fez a pré-seleção, depois você fez fizeram uma reunião para entender um pouco do sistema, realmente atende a um produto legal, pré-selecionou, foi para o processo de compra, agora fechei com o fornecedor. Esse fornecedor, ele vai avaliar a especificação, ele vai escrever a especificação funcional e técnica para que sirva de base para vocês fazerem uma reunião e verificar se realmente, da forma que o sistema dele trabalha, vai atender às suas demandas. Ou se todos os requisitos, uma coisa muito importante, quando você fala em requisitos, muitas vezes nem a pessoa que escreveu o requisito, ela entende o que está acontecendo com aqueles requisitos. Ela pegou de algum lugar. Então, é muito importante que você saiba o que é esse requisito, porque vai chegar um momento que as pessoas vão precisar entender o que é aquele requisito. Não basta pegar, eu peguei um item de um sistema, peguei um requisito dali que o cara me falou que é interessante. Não, conheça seu processo, descreva o que é legal para o seu processo, o que é necessidade do seu processo, para que quando chegue aqui nesse processo de especificação funcional e técnica, e vocês vão dar uma verificada aí, uma revisão no projeto e tal, fazer o batimento de requisito com funcional, vocês realmente consigam interagir e chegar num consenso, porque se você não conhece o seu processo, escrever o requisito de qualquer jeito, vai chegar aqui, vocês não vão conseguir entrar num acordo, tá? Um outro ponto muito importante de especificação de requisitos é você identificar o que é obrigatório, seria a classificação, né? O que é um desejo que seria interessante ter, e o que é regulatório, que é assim, que está na norma, é solicitado, é uma exigência normativa e que precisa realmente ter. Tem a obrigação e a obrigatoriedade de processo e tem as obrigações ali que entram referente às exigências de normas, né? Isso é muito importante também para fazer esse batimento. Para depois você, então, entrar num processo. Enquanto aqui você fez a aprovação, isso vai para a área de desenvolvimento, para eles começarem agora a estudar e verificar a parte de desenvolvimento, questões que ainda que vai ter que customizar ou configurar, você entra já no planejamento de como você vai validar isso. Então, no planejamento de validação, você vai falar, poxa vida, quem vai ser a equipe que vai trabalhar, que tipo de validação vamos fazer, metodologia utilizada, nós vamos verificar aqui o tipo de sistema que nós vamos fazer a validação, qual o ciclo que nós vamos usar, nós vamos juntar qualificação de operação e performance, nós vamos juntar um QI e o QO, nós vamos fazer primeiro os levantamentos e análise de risco, para depois a gente seguir com o processo. Então, nesse planejamento aqui, também tem o cronograma do projeto, você pode inserir, tá? E aí você segue com o processo, e quando a gente fala aqui no estudo das especificações do sistema e processo, já estou falando do time de validação, pegando essas documentações, requisitos, especificações funcionais, um bate-papo lá com a área que está contratando o sistema, para começar a entender melhor, para ele montar a análise de risco, tá? Essa análise de risco aqui, ela é bem bacana, porque ela é uma viagem no processo, é uma viagem na questão de segurança, na questão de integridade, de rastreabilidade. Você começa a trabalhar e avaliar riscos referente à interação com outros sistemas. Processos manuais, muitas vezes o sistema entra, mas ficam alguns processos manuais. Qual que é o risco, qual que é a medida que você vai ter para aquele risco, um processo manual. E aí depois ele começou a fazer o desenvolvimento, ele está trabalhando desenvolvimento aqui, atualizações, tudo direitinho. E quando chega essa análise de risco, a gente vai encaminhar também para eles, para os desenvolvedores do sistema, para eles agora terem uma visão agora
os possíveis gaps que pode encontrar no processo ali, eles conseguirem já ir avaliando e ajustando isso no sistema, tá? Por quê? Porque depois que a gente instalar, eles se instalarem e a gente fizer a qualificação de instalação, a gente vai entrar nos testes em si do software, né? E aí isso requer, sempre que possível, um ambiente de teste. Aqui a gente até fala de preparar e atualizar o ambiente de teste para que haja esses testes de operação. A qualificação de instalação, você vai checar tanto o ambiente de homologação quanto o ambiente de produção, mas aí cada um em sua etapa, tá? E aí a gente chega na qualificação de operação, que são os testes reais de funções do sistema, considerando o fluxo normal do sistema. Imagine que o fluxo normal seja, eu tenho um relato, e do relato eu tenho lá uma interação com o sistema de farmácia, ele entra os dados por aí, eu vou obter os mesmos dados que veio lá do saque, e aí do saque eu tenho toda uma ação, se for um evento adverso, se for um evento adverso grave, não grave, dependendo do tipo de relato, você tem uma ação dentro do sistema, e todo esse fluxo que estiver dentro do sistema, até chegar na fase ali de relatórios, que é a parte final de um processo, que é você gerar os relatórios, todos esses itens eles vão ser checados. Porém, mais que isso, e que é legal deixar claro, independente do tipo de sistema, independente do segmento que você vai fazer uma validação, é bacana você ter em mente que a segurança, a integridade, a rastreabilidade dos dados, ela serve para todos, tá? Ela não tem uma distinção por tipo de sistema ou porque o cara é de outro segmento e que não segue a 301. Então, é assim, quando a gente fala de validação de sistema, tem algumas coisas que são padrão. É você verificar, lógico, que a forma de acesso, a forma de controle dos dados pode ser distinto de um sistema para o outro, mas a checagem, ela vai acontecer em todos, tá? Então, isso é bem importante. Um outro ponto é a questão de processos. Aí o processo também vai ser contemplado. E o outro ponto são os desafios do sistema, que vem da análise de risco, tá? Se você falou que o sistema ele não possibilita que você altere um relato após entrar no seu sistema por uma integração do saque, aqui ele falou que é grave se for alterado, na análise de risco. Então, eu vou checar isso, fazendo o quê? Uma integração com o saque, chamando esse relato, fazendo essa importação do relato, e quando chegar eu vou tentar alterar. Um outro ponto é que eu posso desafiar. Poxa vida, o cara falou que só consegue entrar com dados adicionais de um relato se a pessoa tiver autorização no sistema. Então, vamos configurar e criar um usuário que ele não tem autorização. Para fazer aquilo, vamos tentar entrar com essa informação, ajustar o relato ali, ou entrar com alguma informação adicional do relato. Então, todos esses controles, essas regras do sistema, eles são desafiados no ambiente de teste, na parte de qualificação de operação. Tá bom? Aí, passou da parte de qualificação de operação, a gente entra com o relatório de QO, libera para a produção e acompanha esse sistema num determinado período. Porque o que acontece? Imaginem a validação como a área de vocês. Imagine que na área de pesquisas e desenvolvimentos, eles fazem pesquisas, eles fazem desenvolvimentos e depois eles fazem testes. Esses testes que eles fazem em seres humanos, depois de tudo, lógico, já bem avançado, eles fazem por amostragem. Se essa amostragem realmente fosse suficiente, eu não teria farmacovigilância. Então, considere que, assim, essa parte que eles fazem de testes por amostragem seja igual eu estou fazendo na minha qualificação de operação. Muitas vezes as pessoas falam, Kleber, você fez a qualificação de operação, liberou produção, mas está com problema. Tudo bem, eu fiz por amostragem e dentro do processo existe algo que, assim, ele já nasceu por causa disso, que é o registro de não conformidades, que está aqui, ó. Então, o registro de não conformidade, eu entrei em produção, eu fiz o go live, entrei em produção, estou lá trabalhando. O volume de dados, a interação com outros processos e outras pessoas, ela é muito maior do que a amostragem que eu fiz na qualificação de operação.
Então, por isso que a gente continua aqui fazendo a vigilância pós-comercialização, dizendo assim, a gente faz a qualificação de performance. É por isso que a gente está ali, ó, acompanhando o processo, a utilização do sistema e essa interação ali com o processo, constantemente após entrar em produção, e lógico, durante um período, para que a gente agora comece a identificar os gaps para esses volumes de dados, para essas interações com diversos usuários e outras áreas e outras integrações, tá? Identificou? A gente vai fazer a abertura da não conformidade dentro do projeto. Esse item, ele vai voltar para cá, para ajustes, faz a qualificação de operação, verifica no ambiente de homologação se foi corrigido, está tudo certinho, libera e ele volta na versão atualizada para você continuar a performance. Continuar a performance, andou tudo bem? Aí a gente vai entrar aqui no relatório final de validação e libera agora o sistema para utilização normal ali, não tem mais o acompanhamento de performance, porém, a parte de registro de não conformidades, os controles de mudanças, eles seguem toda essa vida do sistema, e aí constantemente, agora até a aposentadoria dele, tá? Ou seja, eu estou usando um sistema e teve uma redundância de dados, ou teve um problema que apagou um dado, ou teve um problema lá que o usuário, que era para fazer determinada ação, ele não está conseguindo fazer. Esses bugzinhos, ele é aberto um registro de não conformidade, isso é investigado, é ajustado pelo fornecedor, só que agora quem está fazendo esse processo é a área de qualidade, é a área de farmacovigilância, é o pessoal que usa o sistema, tá? Aí você fala assim, poxa, Kleber, mas e se eu tiver que mudar algo no sistema? Se você tiver que mudar algo no sistema, é como você já faz hoje no seu processo. Você abre um controle de mudança, isso é submetido para avaliação, para verificar se faz sentido essa mudança. Se fizer sentido, aí é feito o desenvolvimento, é avaliado o risco, aí é gerado um novo protocolo para verificação da parte de funções, libera em performance para verificar se está tudo ok, e depois libera agora o sistema de forma integral, falando que está tudo ok e que pode seguir a operação do sistema e você continuar utilizando. Isso vai ser em todos os momentos que você precisar corrigir algo, que tiver um bug do sistema, em todos os momentos que você precisar de uma melhoria, vai acontecer o mesmo processo que você já faz no seu sistema da qualidade aí no dia a dia. E aí vem as normas. Quando a gente fala de normas, pessoal, é muito comum as pessoas falarem assim, e é muito comum mesmo, tá? Eu atuo não só no segmento farmacêutico, a gente atua também nos segmentos de saneantes, cosméticos, produtos para a saúde. Nós temos implantação de software, nós temos validação fora do país, atendendo o FDA e EMA. Então, assim, quando você faz esse processo, muita gente fala assim, Kleber, mas a RDC 406 não fala de validação de sistemas. Por que eu tenho que validar farmacovigilância? Um processo de farmacovigilância. Porque, primeiro ponto, você não tem uma norma isolada, né? Você atende a parte de medicamentos. Essa parte de medicamento tem regras de boas práticas. O seu sistema, ele é um sistema de impacto em boas práticas. Eu não falo só de fabricação, mas da rastreabilidade, de uma evolução, impacto no paciente. Então, quando a gente fala de uma RDC 406, que não cita, às vezes, lá a parte de validação em si, você não vai encontrar em muitas normas isso, tá? Por quê? A ideia hoje é que você tenha uma norma mais enxuta, voltada às necessidades do processo, das boas práticas de farmaco, boas práticas de medicamentos, e aí entra as instruções normativas. Instruções normativas, elas nasceram para suportar qualquer processo desse de sistema que tenha impacto nas PPX. Então, ela chegou aqui para falar agora para vocês como que faz as boas práticas para sistemas computadorizados. Tem que ter controle de acesso, trilha auditoria, backups e outros pontos que vêm nessa instrução normativa. Então, assim, aqui ele vai citar, na RDC 301, a necessidade de validar sistemas computadorizados, informatizados, no caso que eles citam. Esses sistemas informatizados são aqueles de impacto nas boas práticas. Aí você começa a puxar uma coisa dali, outra daqui. Como que eu vou identificar que um sistema de farmacovigilância ele tem impacto ou de assuntos regulatórios ou de qualidade? Através de uma avaliação de impacto BPX. Se lá constar
um item que seja que o seu sistema, que o seu processo, ele tem impacto nas boas práticas, aí você já precisa validar. No caso de farmacovigilância, ele está muito claro. Ele é um sistema de vigilância pós-comercialização de um produto, e que se você identificou um produto lá, um evento adverso grave, e você tem um período lá para você reportar isso, você não reportou, isso vai agravar, isso vai gerar um caos no mercado, porque outras pessoas podem ser submetidas a esse mesmo tipo de situação, a esse evento grave. Então, é muito claro e muito transparente que farmacovigilância, assuntos regulatórios, sistemas de gestão de documentos da qualidade, todos esses são sistemas assim que entra de bate-pronto numa avaliação de impacto do EPX no processo de validação. E aí, quando você vai validar, existe a IN 43 que te dá esse embasamento do que é uma boa prática de fabricação de sistemas. E vem um item aqui que eu coloquei para quem não conhece, muitas pessoas já conhecem, só um minutinho. Muitas pessoas já conhecem o 21 CFR parte 11, mas para quem não conhece, ele é um item lá da norma do FDA. Ele trata o quê? Registros eletrônicos e assinatura eletrônica. É um item de segurança que você tem e que entrou no Brasil também na mesma época que a gente começou a falar de validação de sistema no Brasil, a gente começou a usar esse item, até porque a gente trabalhava com o GAMP5, e você conversando com as pessoas, ele trazia essa necessidade de atender esse requisito, não que seja uma normativa nossa, mas que depois ele acabou entrando também na instrução normativa aí, como a parte de backup, segurança de acesso, tudo mais, tá? Mas assim, o FDA, esse 21 CFR parte 11, ele é voltado a registro e assinatura eletrônica, tá? Se você trabalha com papel, você não aplica isso. Se você trabalha com um sistema que não tem registro, não tem assinatura eletrônica, também você não aplica isso, tá? Mas que é requerido hoje nas especificações de sistemas novos, né? Os legados, sempre que ajustados, é bom dar uma olhada em todas as questões de segurança, integridade e outros pontos. E aí eu entro na 406. A 406, ela tem dados aqui bem bacanas que eu não encontrei, por exemplo, na 301, mas que depois eu vou dar uma sondada melhor. Ele fala sobre questões de banco de dados. E quando ele fala de banco de dados aqui na norma de farmacovigilância, ele fala de banco de dados seguros, ele fala de banco de dados que gera registro sistemático, ele fala de banco de dados que ele interage de forma segura com as informações. O que seria essa forma segura de um banco de dados? Imagine, porque assim, quando você fala de banco de dados, fala em banco de dados, eu posso tratar uma planilha eletrônica como uma base de dados. Só que eu não posso falar que essa base de dados em planilhas eletrônicas ela é segura, sistemática, e que ela vai me conceder assim, uma rastreabilidade. Então, assim, e ela gera uma dificuldade muito grande para você obter a integridade desses dados, tá? E a segurança dessas informações. Então, uma coisa é o que é base de dados ou banco de dados, e a outra coisa é a questão de ter banco de dados estruturado, sistemático, seguro, rastreável. Aí é totalmente diferente, tá? E mais, quando você fala aqui embaixo aqui, que é responsabilidade então, do detentor do registro de medicamento ter essas informações por no mínimo 20 anos, aí eu falo que aí piorou a situação, de você atuar com um banco de dados tão limitado. E eu depois vou explicar isso para vocês o porquê, e isso está no Guia de Validação 33/2020 da Anvisa, para vocês terem uma noção. Eu vou avançar aqui um pouquinho, porque depois eu chego nesse item do guia. Aí depois, quando você entra ainda dentro da 406, ele fala de sistema eletrônico de notificação disponibilizado pela Anvisa, que é para você gerar a padronização E2B, que é o formato de XML. Aí você começa a pensar, eu preciso de um banco de dados sistemático, seguro, rastreável e que gere um XML. Planilha Excel, ele não vai te dar essa possibilidade, apesar de ser um banco de dados que você pode usar no seu dia a dia. Aí você pergunta, eu posso validar? Vamos falar sobre isso também, tá? Eu coloquei esse item aqui da proteção de dados pessoais, que é a Lei de Proteção de Dados,
Porque como o farmacovigilância, SAC, ele trata com dados de pessoas, é muito importante a gente orientar que, quando a gente fala de validação, a gente não está falando simplesmente do guia ou da RDC ou de uma norma específica para a sua área, ali da Anvisa. É da Anvisa, tem que olhar as normas da Anvisa. Não, é tudo que rege. Então, se tem outras leis que vocês utilizam, isso aí deve entrar nos requisitos também do usuário, para que vocês apontem essas necessidades de segurança, de integridade das informações, e se você tiver item específico da lei, você pode referenciar também, tá bom? É mais para ter essa visão também aí referente a essas normas paralelas aí. Aí entra naquele ponto que eu falei para vocês, aí voltando agora àquilo que eu falei de posso validar planilhas eletrônicas? Até então, dependendo do tipo de planilha eletrônica, a gente valida, tá? O que é validar uma planilha eletrônica? Não é você testar se o campo está bloqueado, isso simplesmente, não é simplesmente isso. É verificar se essa planilha está em local seguro, é verificar se essa planilha faz parte de algum processo, o tipo de planilha, é verificar se o uso dessa planilha ele é controlado, se existe uma gestão de acesso, seja ao diretório, um sistema que vocês usam de gestão dessas planilhas. Então, a validação de uma planilha, ela não é especificamente só para a planilha, é o processo em que essa planilha, que essa base de dados, ela está, tá? Então, é pegar desde a criação dela, onde ela está armazenada, verificar cálculos, verificar se ela é de base de dados, só que aí, olhando no Guia 33/2020, ele te dá lá os tipos de planilhas que tem, que você pode trabalhar as validações, aí tem as orientações, e é muito importante vocês darem uma olhada depois no título 14, tá? Eu peguei o título 14, 2.3, que fala sobre banco de dados, planilha utilizada como banco de dados. O que seriam essas planilhas? Imagina que a garantia da qualidade ela faça gestão de procedimentos através de planilhas. Imagine que lá na área de armazenamento de produtos, no estoque dos seus produtos, as pessoas fazem a gestão também do armazenamento por planilhas. Então, eles estão armazenando dados de estoque, dados de gestão de POPs, ou de não conformidades, ou de farmacovigilância, numa planilha eletrônica. Sendo essa a função dela, aqui diz assim, que são aquelas planilhas para gerenciar ou armazenar dados BPF, eletronicamente, ou seja, tem tudo a ver com a planilha que vocês usam, que é a planilha que eu citei da garantia e outras planilhas, tá? Aí eu vou pular aqui para falar para vocês o que diz aqui no final do item 33 da 14.2.3, que depois é bom vocês darem uma olhada, que ele fala que, devido às limitações das planilhas, deve-se utilizar banco de dados relacionais, ao invés de planilhas eletrônicas, visto que são limitadas quanto ao armazenamento e gerenciamento de dados, podendo o arquivo se corromper, quanto esta atingir determinados valores de dados. Ou seja, se eu tenho uma planilha que ela começa a armazenar muito dados, eu gero muitas regras, eu faço vários relacionamentos ali, tiro dados de um para o outro, pode ser que ela se corrompa. E eu não consigo salvar esses dados, eu não consigo obter mais esses dados. E se tratando de determinados processos, como farmaco, como o processo de qualidade, gestão de estoque, onde eu tenha controles de posições de perecíveis, não perecíveis, controlados, não controlados, são exemplos que eu estou dando, tá? Isso é muito crítico, e a gente não pode ficar à mercê de uma planilha, entendeu? Podemos usar? Eu não estou falando que não pode usar. Eu estou citando para vocês o que tem na norma, o que ele fala, e eu estou falando para vocês como que trata o guia. Então, é assim, esse é um direcionamento, e eu não falo só para a área de quem tem utilização de planilhas para banco de dados. A gente vem falando hoje no mercado de indústria 4.0, a gente fala de rastreabilidade de medicamentos, a gente fala de IoT, a gente fala sobre Big Data, a gente fala sobre tantas tecnologias, a gente fala sobre E2B, padronização E2B, que é uma submissão de um XML, a gente fala de CTD, que é uma padronização
para a parte de dossiês, que depois você vai ter que submeter isso eletronicamente. O passo inicial é que vocês precisam entender é que nós estamos na fase de padronização. Essa padronização, ela não é por acaso. Ela vem com um processo posterior aí de submissões. As submissões iniciais, ela pode ser de você ir lá e subir um XML no sistema da Anvisa, ela pode ser para você subir o dossiê também num sistema, mas ela pode ser futuramente para uma submissão direta do seu sistema com o sistema da Anvisa, para essas submissões eletrônicas. Então, uma coisa ela vem puxando a outra. A gente tem que entender um pouquinho dos sinais, né? Eu falo que assim, existem alguns sinais já demonstrando qual o caminho. Banco de dados seguros, bancos de dados relacionais, eles falam de rastreabilidade, e aí ele vem falando aqui no guia que determinado tipo de planilha não dá para você seguir, dependendo do tipo de informações, o volume de informações, a constância de alteração ou de atualização desses dados, de alterações desses dados. Então, assim, tem que ver nos sinais para não pegar também vocês de surpresa, chegar num determinado momento e você falar assim, puxa vida, agora eu vou ter que fazer esse processo num prazo curto. Eu falo que, assim, até entrando aqui nessa questão do XML, que é do padrão E2B, quando você tem poucos relatos, talvez você fale assim, não, eu vou continuar fazendo da forma que eu estou fazendo, nas planilhas, colocando lá. Agora, quando você tem volumes maiores, imagina você ter que gerar esses dados depois, informar esses dados lá no site da Anvisa, manualmente, e essas interações ser sempre manual, sendo que eu podia ter uma interação já mais segura, mais robusta, e gerar esses dados de forma automática, obter relatórios, obter gráficos através de sistemas, obter mais informações, e aproveitar seu tempo para você melhorar o seu processo, entendeu? Então, assim, a gente vê que a tecnologia está chegando para todo mundo, não é para uma área específica ou para outra. E outras estão mais adiantadas, né? Mas é mais para voltar nisso. Aí, vocês podem perguntar, Kleber, tá, eu uso planilhas eletrônicas, eu quero validar planilhas eletrônicas. Qual que é o prazo para eu validar uma planilha eletrônica? Aí depende do volume de planilhas, da complexidade da planilha. Então, para que se obtenha informações de quais planilhas validar, de qual prazo, você vai entrar na questão de inventário de planilhas. E, lógico, você faz um inventário, você tem que manter atualizado. Eu falo que para fazer processo com planilhas, ela vai dar muito trabalho, porque você tem que manter um inventário de planilhas atualizado, você tem que validar planilhas, se você alterar, você tem que controlar as mudanças dessas alterações de planilhas, você tem que avaliar o impacto dessas planilhas também, para ver se precisa validar ou não, você tem que definir quais planilhas fazem parte do seu processo, quais não fazem, e tudo isso vai tomar tempo, tudo isso gera projetos, gera custo também, e de uma forma que talvez não seja mais segura, tá? Você ter procedimento de configuração de armazenamento das planilhas é importantíssimo para quem usa planilhas. Eu uso planilha, mas como que eu configuro uma planilha? O que é o padrão de configuração de uma planilha para que depois eu faça a validação e esteja tudo ok? Qual que é o local de armazenamento dessa planilha? Eu vou deixar no diretório, eu tenho um sistema específico para essa gestão, porque não dá para você deixar no seu desktop, não dá para você deixar ali na sua área de trabalho. Ali ela está de uma forma insegura, ali se der um problema no seu HD também você perdeu, ali não tem backup. Então, assim, não dá para você tratar dessa forma. Então, tem algumas mudanças que vocês têm que praticar. Para quem não pratica, né? A maioria das empresas, para determinados tipos de planilhas, eles já seguem esse padrão que eu estou falando. Serem citadas nos procedimentos dos processos, porque, assim, existem muitas planilhas dentro das áreas e essas planilhas, elas às vezes não fazem parte do processo. E aí o prazo para validar sistemas também depende aí do tipo de sistema, depende do tipo de validação que você vai fazer, porque a validação ela não é um ato também isolado. Na verdade, esse aqui esse aqui é o responsável por validação de sistemas. Muitas pessoas perguntam, Kleber, eu posso implementar uma área de validação de sistema na TI, na garantia, na engenharia? Poxa vida, você pode. O ideal é que a validação de sistema fosse algo isolado, entendeu? De garantia, de TI, e cobrasse todo mundo.
porque é uma área que ele vai ter que validar, vai ter que auditar e vai ter que manter os sistemas validados. Então, ele vai ter que cobrar todo mundo. Se ele está dentro de uma área, ele pode ter prioridades para aquela área, entendeu? Então, o ideal é que fosse uma área distinta e que cobrasse todo mundo e que fizesse projetos com todo mundo. Na verdade, precisa ter uma área responsável, aí sim, e definir as políticas, procedimentos, metodologias, criar documentações base de validação, entre outros pontos que assegure. Tem que ter um dono, independente da área, tá? E a área de farmácia, a área de qualidade, ela pode ser um parceiro para essa validação, para essas áreas. E aí sim, qual o prazo para você validar um sistema? Aí depende do tipo de projeto, da complexidade do software, se tem muitas integrações ou não, prazo que a equipe precisará para elaborar, revisar e aprovar as documentações, prazo que o fornecedor do sistema precisará para fazer as correções dos bugs encontrados durante a validação e maturidade da equipe também, tá bom? E aí a gente entra, eu passei do tempo, porque é um tema que, mesmo falando rápido e tentando ser mais sucinto, é um tema que tem muitas informações, né? E aí a gente entra nessa fase agora, Heloísa. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, escreva aí no chat, né? Que a gente vai passando para o Kleber. Por favor, então, escrevam, né? Se vocês tiverem perguntas. Kleber, eu tenho uma pergunta para você, que chega assim normalmente, né? Já chegou por algumas empresas. O que você acha, assim, qual que, comparativamente, né? Contratar uma empresa especializada em validação ou ser feito pelo próprio TI da empresa? Vamos lá. Quando você fala em fazer validação, requer conhecimento, tá? Não dá para você fazer validação sem ter um time com conhecimento para validar sistemas, porque você não vai chegar ao resultado esperado. Então, é assim, se você tiver uma equipe, você está disposta a ter essa equipe treinada e fazer as próximas validações, o ideal seria pegar uma consultoria para treinar essa equipe, acompanhar essa equipe até ela atingir um mínimo de maturidade para seguir. Caso contrário, contratar empresas de consultoria, muitas vezes o processo ele é mais rápido e ele é mais assertivo também, né? Mas pode fazer das duas formas, tá? Você pode montar um time interno e fazer validação, você pode contratar a consultoria para fazer a validação do sistema, você pode contratar a consultoria para treinar a equipe de vocês. Então, assim, não tem problema. E, no caso, você acha que todos os TIs das empresas, eles estão, assim, treinados para isso? Enfim, tem competência para essa validação? É que, assim, quando a gente fala de competência da TI para fazer validação, aí a gente talvez force um pouco, entendeu? Não questão de não ter conhecimento de tecnologia, de infraestrutura, que eles têm muito conhecimento disso. Só que, como eu falei ali na apresentação, ele não é um ato isolado. E não dá para jogar para a TI, ou só para a garantia, ou só para a área usuária do sistema, ou que vai contratar um sistema para fazer uma validação. Eu já trabalhei com validação de sistema, sendo responsável de validação, atuando dentro da TI, dentro da garantia e dentro da engenharia. Independente da área que você vai atuar, você precisa de um profissional de validação. Não dá para você chegar num desenvolvedor de software e falar, a partir de hoje você é o cara que vai validar sistema na empresa. Para o desenvolvedor de software, é muito comum você realizar testes, você desenvolve, você tem alguns testes unitários, integrados, que você faz. Mas ele não segue à risca a rotina de uma validação para atendimento dessa legislação, desse guia. Por quê? A gente trabalha muito voltado a processo, a gente tem análise de risco que tem que envolver dentro da validação. Dá para adquirir maturidade, conhecimento? Sim, mas não dá também para você forçar uma situação com a área de TI, simplesmente passar esse bastão para ele e falar, é sua responsabilidade. Assim como não dá para você chegar na área de garantia da qualidade, o pessoal está lidando com controle de mudança, não conformidades. A partir de hoje você é de validação de sistemas. Ele vai precisar de tempo. Para vocês terem uma ideia, a gente com uma equipe madura, fazendo treinamento para um júnior, até ele criar uma maturidade para começar a ajudar a gente, vai uns 3, 4 meses. Para ele se tornar
um cara que vai começar a atuar nos processos, muitas vezes vai 6, 7 meses, até um ano, para ele realmente começar a ajudar a gente nos processos. Até então é treinamento, envolver em projetos, e vai treinando e gerando essa maturidade, dando essa visão e esse entendimento, porque não é uma coisa simples que você chega e faz um teste, não. Ele nasce, igual eu falei, desde a aquisição. Então, desde a aquisição, ele vai ter envolvimento do usuário-chave, do processo, aí ele vai ter o envolvimento da TI, também para apoiar nos requisitos, mas também para a qualificação da instalação. Ele pode apoiar, se ele conhecer da parte de processo, integrações, mas precisa da garantia, precisa do usuário-chave. Eu acho que assim, não dá para você... Dá para você colocar a área de validação nessas áreas que eu falei, de TI, garantia, engenharia, mas você precisa de profissional treinado, profissional com conhecimento para ele conduzir e solicitando apoio aí dessas áreas, de TI, usuário-chave e outras áreas, né? Engenharia, quando for sistema de automação. É isso. Ok, eu tenho uma outra pergunta aqui. Comparativamente, né? Então, você falou um pouquinho sobre a validação de planilhas, em tempo, no tempo que se gasta, em todo o processo, é vantagem, assim, ou é o mesmo que se gasta na validação de uma planilha, ao mesmo tempo que se gasta na validação de um banco de dados? Como é que funciona tudo isso? Vamos lá. Quando a gente fala em validação de planilhas eletrônicas, muitas vezes a gente de consultoria, a nossa empresa, ela chega numa empresa e ela não pega, às vezes, uma planilha específica de assuntos regulatórios, ou farmacovigilância, ou qualidade. Muitas vezes tem lá 500 planilhas, 1000 planilhas para você validar, e isso gera um custo altíssimo, um projeto muito grande, um esforço grande, e que se você começa a dividir esse projeto em diversas fases e etapas e apontando as melhorias, você vai entender assim no final, você fala, poxa vida, eu podia estar usando esse valor para adquirir softwares para as áreas, e eu estou falando de diversas áreas da empresa, e realmente informatizando essas áreas, melhorando os processos. Eu consigo validar planilha de farmacovigilância ou outras planilhas que tiverem, mas requer o quê? Todo um controle interno também. Eu vou precisar entender, quais são as planilhas? Ela me dá esse volume de planilha através de um inventário. Ou seja, vai ter um esforço para você fazer inventário e manter o inventário. Aí eu preciso avaliar as planilhas se tem impacto ou não. Vai ter um esforço para isso também. Dependendo do número de planilhas, do esforço, do tipo de planilha, que às vezes a pessoa cria até um macro, assim, que é o IVB, e aí ele se torna um sistema computadorizado, só que com uma base de dados pobre, insegura, que não tem rastreabilidade. Então, assim, muitas vezes gera um custo similar ou muito próximo, dependendo do tipo de sistema ou tipo de processo, e do volume de planilhas, de você ter um sistema computadorizado validado. Lógico, muito mais ágil, seguro e mais tranquilo para você trabalhar no dia a dia. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém do pessoal que está na sala? Se vocês tiveram, pode abrir o microfone e fazer diretamente a pergunta para o Kleber. Ficou alguma dúvida? Aproveitem, pessoal. Sobre a questão de fluxo de validação, sobre a questão da utilização de planilhas ou não, é até um ponto importante da pergunta de validação da planilha, é se atentar também aos requisitos da norma de vocês, é se atentar ao guia, ao item 14 sobre planilhas eletrônicas, para verificar se a planilha de vocês, ela é aceita pela Anvisa a validação ou não, tá? Se dá para validar, se não dá, qual que é a orientação dentro dessas normas, dentro desses guias, tá bom? E quando a gente fala de base de dados pode ser uma planilha, mas quando você fala de base de dados segura, rastreável, sistemática, aí já não pode ser uma planilha. Eu não tenho isso numa planilha. E outra, vai armazenar muitos dados durante muito tempo, também já começou a dificultar.
Não estou falando que você não pode usar, estou falando que dentro da norma, dentro do guia, já começou a dificultar a utilização e gerar, numa auditoria, alguns questionamentos. Adriana, você tem uma pergunta? Você levantou a mão? Pode falar. Tenho sim. Boa noite, Kleber, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de tirar a seguinte dúvida. A revisão periódica de sistemas, em um sistema computadorizado, qual é o período, qual a média que as empresas utilizam? Tá. 1 ano, 2 anos? Vamos lá. O que acontece? Sistemas computadorizados, ele é complexo, assim, para você falar isso, porque ele não morre depois que você valida, né? Você validou, ele tem melhorias, ele tem atualizações constantes. Então, você vai realizando essas melhorias, você vai fazendo essas... Porque, assim, a validação, dependendo do sistema, você demora 6 meses. Se eu falar para você avaliar, fazer uma avaliação periódica, uma revalidação com 1 ano, eu vou acabar de fazer uma validação, já vou entrar em outra validação. Isso por quê? Porque se eu for validar um ERP, que demora, sei lá, 6 meses, mais ou menos, para você validar, aí você terminou a validação, você teve alguns ajustes para fazer. Aí você teve o controle de mudança, fez os ajustes, lá, analisou risco, fez os protocolos, entrou. Nessa de você fazer validação, algumas atualizações, gerar esses protocolos adicionais e tudo mais, chegou ali em 7, 8 meses. Imagine você ter que, em 1 ano, fazer uma avaliação e aí uma necessidade de revalidação. A gente fala que a validação, para ser coerente, ela teria que ser avaliada, assim, pelo menos, no mínimo, com 2 anos. 2 anos, porque é um prazo que você também tem... precisa de uma maturidade, de uma usabilidade do sistema para você obter também os dados. Então, você fez uma implementação lá que durou, entre implementação e validação, 6 meses, mais umas melhorias, foi para 1 ano. Esse outro ano, imagina que você está usando, o sistema está mais estável, aí você consegue já verificar se vai ter muitos desvios. Se esses desvios que ocorreram, eles geraram muitos problemas no sistema, e aí, com isso, geraram novas mudanças, novas melhorias. Então, tudo isso, esse processo aí de 1 ano de maturidade, é o que vai possibilitar uma avaliação. Fora isso aí, ficaria impossível você, com 1 ano, fazer uma revisão periódica de um sistema, uma validação do sistema. Eu terminei a validação, eu vou revisar ele, mas eu não usei ele direito ainda para gerar dados para você avaliar, entendeu? Entendi. Muito obrigada, Kleber. Nada. Mais alguma pergunta? Kleber, eu gostaria que você deixasse o seu contato, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né? Depois da nossa conversa, poder esclarecer com você. Pode ser? Tá, você compartilhar? Tá bom, vou compartilhar aqui. Opa, só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, vou deixar aqui o meu... Primeiro eu quero agradecer, né? Lógico. Agradecer mais uma vez a Heloísa, agradecer a vocês aí que estão participando desse bate-papo. Não é um treinamento, é realmente um bate-papo, embora tenha essa apresentação. A gente está sempre conectado aí, a Heloísa é de farmacovigilância, a gente tem software de farmacovigilância, então acaba tendo essa interação, e a gente faz validação e conversa com muita gente, lida com vários processos também. Então, agradecer a Heloísa, agradecer o público que está participando aí, e fico à disposição, tá, pessoal? A gente trabalha com consultoria, não só para validar sistema, tá, gente? Imagine que você vai começar um processo de aquisição de um sistema. Se vocês precisarem de alguém para levantar esses dados, para montar a especificação de requisitos com vocês, além de ser permitido pela legislação, a gente consegue fazer com muita facilidade isso, lógico, tendo o apoio de vocês. Um ponto sempre muito importante, procure entender o processo de vocês, se atualize quanto às normas sempre. Não é que vocês precisam entender de validação de sistemas ou do guia de validação, mas o guia de validação tem tópicos específicos referentes às necessidades de vocês. É legal dar uma olhadinha. Se gerou uma dúvida, tiver alguma dúvida, quiser mandar, tá o meu e-mail aqui, é kleber.costa@organex.com.br.
Eu vou ajudar com o maior prazer. Manda e-mail para mim assim. Pode ser que eu não responda na hora, mas assim que eu puder, eu dou um retorno para vocês. Tá bom, gente? Kleber, nós vamos encerrar, então. Muito obrigada pela participação, por aceitar o convite. Acho que é um Prazer. assunto de extrema importância, né, para as empresas. E Com obrigada a vocês que ficaram, né, aqui no nosso bate-papo. Um abraço e até a próxima. Boa noite. Valeu, Heloísa. Tchau, tchau, Boa pessoal. noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.